Boa noite. Então, nós já estamos iniciando essa primeira live do mês de outubro, mês das missões, e um mês muito especial para a nossa vocação Filhos de Maria, em que nós vamos estar fazendo a sequência de lives, aprofundando no nosso chamado, aprofundando nesta vocação, conhecendo mais também sobre como ser missionário, ser consagrado nos dias de hoje. Essa vocação profética. Então seja bem-vinda Renata, Maria Clara, que estão entrando agora. Nós vamos iniciar já falando, porque uma das perguntas, foi feita uma caixa de perguntas, então desde já eu já vou avisando que não vai ser possível responder a todas as perguntas, mas no decorrer das lives desse mês de outubro, nós estaremos contemplando as perguntas. Também a caixa vai se manter aberta para novas perguntas, aqueles que não estavam sabendo. Seja bem-vinda Ana Paula, Fagner, seja bem-vinda Samara. Eu espero que nós possamos juntos viver esta noite. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda, Lauriane. À medida que nós formos aprofundando na dimensão do que é chamado, seja bem-vindo, Cleidson, Rafa, sejam bem-vindos. Nós vamos aprofundando também na nossa história, tá? Aprofundando na experiência do amor de Deus, na experiência que leva e levou tantos jovens a entregar-se a Ele, sem medidas e sem reservas, a se consumir por amor a Deus. Então, desde já, eu convido você a fazer um momento de oração. A nossa vocação, ela nasceu em oração, em um chamado. Nós dizemos que a nossa oração surgiu do grito Maranatá, vem Senhor Jesus. Então vamos pedir agora a graça do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem nesse momento, nessa noite, nessa história, para tocar a cada pessoa que estará nos ouvindo, que está nos ouvindo agora e que vai vir a nos ouvir em algum outro momento, que o Senhor possa tocar, que a vossa graça possa alcançar, sobretudo possa quebrar os corações, aqueles corações que estão endurecidos, Senhor, aqueles corações que estão temerosos. Fortifique e fortalece, Senhor, os joelhos vacilantes. Concede a sua palavra boa para alegrar o coração, que venha revigorar, Senhor, a cada um que está nos escutando esta noite, para que nós possamos juntos agradecer um ato que é tão próprio dos filhos de Maria. Agradecer porque aprenderam com a mãe, porque nós aprendemos com a mãe a dizer: o Senhor fez maravilhas, santo é o seu nome. Magnifiquemos o nosso Senhor. Seja bem-vindo, Sebastião, seja bem-vindo, Robson, Gilmar, seja bem-vindo, Gustavo. Tantos que estão chegando, eu já peço também para vocês irem convidando as pessoas a estarem entrando, vão compartilhando esta live, que é muito cara ao nosso coração. Nós vamos respondendo as perguntas e à medida que vocês forem sendo suscitadas em vocês outras perguntas, vocês podem estar enviando para nós na caixa que vai permanecer aberta, tá? O Senhor faz em nós maravilhas. Sim, fez, faz e com certeza fará. Houve um momento da história da comunidade em que nós cantamos profeticamente: com Deus faremos proezas. E eu creio que Ele está fazendo e ainda fará muitas proezas por meio de nós. Então, vamos começar com o nome Filhos de Maria, porque me perguntaram assim, e eu queria iniciar com a Sagrada Escritura, porque a nossa
vocação ela é profundamente alicerçada na palavra, já que nós somos chamados a encarná-la, a encarnar essa palavra, a encarnar o Evangelho que revela a pessoa do Pai em Cristo Jesus. Então, o nome Filhos de Maria surgiu em um momento do grupo de oração. Nosso grupo de oração surgiu há 26 anos atrás, faz 26 anos. A nossa comunidade está indo completar 23 anos nesse mês de outubro. E nesse momento, nosso grupo tinha muito desejo de ir às casas, servir, a ser um momento de serviço e de louvor. Conversando com um seminarista, ele disse assim: Érica, eu queria um nome diferente, porque a gente tinha um grupo de música, um ministério de música que era muito querido nosso, chamado Kenosis. Eu queria que o grupo tivesse um nome assim, Kenosis, Shalom, um nome de realidades fortes. E ele falou assim: Érica, o grupo poderia chamar Koinonias, que significa serviço, atos de louvor. Aí eu falei: seria maravilhoso, caiu no meu coração essa palavra. Quando nós nos reunimos, quanto grupo de oração, e aí no início do grupo de oração, havia 5 pessoas, era pouquinha gente, todos fazendo a evocação, orando, tendo palavra de ciência, de sabedoria. Eu senti em meu coração que o Senhor que não seria esse nome, Kenosis não, Koinonias, não seria esse nome. Aí uma pessoa foi e disse que o nosso nome seria um nome simples. E uma outra pessoa disse assim: a passagem está em Cântico dos Cânticos, e nós lemos então: onde em dores te deu a luz tua mãe. E aí uma outra pessoa que estava no momento da oração falou: eu sinto que o nome deste grupo, deste movimento, Deus tem algo grande para ele, deve ser Filhos de Maria. E imediatamente quando foi falado, meu coração acolheu, sabia que era aquilo, mas eu ainda falei assim: poxa, Filhos de Maria, poderia ser filhos da Virgem Maria, de Nossa Senhora, filhos da Rainha, um nome. Mas Filhos de Maria trazia uma grande simplicidade, parecia ser um nome muito comum. O nome do povo. E aí nós compreendemos então que naquele momento, e a palavra veio em confirmação a essa, foi o Evangelho de São João 19, versículo 25, que diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Então se completou em nós essa verdade de que nosso nome deveria ser Filhos de Maria. A comunidade Filhos de Maria surgiu então 3 anos depois, quase, do grupo de oração Filhos de Maria. E nós então tivemos um momento, nós tivemos um encontro chamado Maranatá, um encontro para jovens. A nossa comunidade surgiu, não foi para jovens, porque na verdade a maioria era adolescentes mesmo. A comunidade tinha pessoas de 13, 14, 15, 16 anos. Eu era mais velha, tinha 20. Então, a única jovem na fundação, no período de fundação da comunidade era eu. Tínhamos uma senhora, a Ana,
que sonhou junto conosco e se sentiu abrasada, com o coração abrasado. A comunidade surgiu desse encontro, a partir desse evento, em que nós gritamos: vem, Senhor Jesus! E nos sentimos movidos. Depois deste evento, os membros do grupo de oração sentiam que quando voltaram para casa, já não voltavam mais para casa. Não era mais a sua casa, o seu lugar. Ali nós tínhamos uma realidade de casa, de família. Nosso lar, então, passava a ser a vocação Filhos de Maria. Nossa família, era uma família que estava surgindo e nós não tínhamos noção. Perguntaram como que foi o meu chamado para fundar uma comunidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que, em um primeiro momento, eu não fui chamada a fundar uma comunidade. Eu me apaixonei por Deus e quis segui-lo. Eu queria viver como Ele. Eu passei muitos meses só lendo e relendo o Evangelho, chorando e vivenciando e me apaixonando com aquele que é amor, com o amor com que Ele se entregava, se dava. Um amor sem medidas e um amor que eu experimentava, que me amava e que me convidava a amar. Então, quando eu larguei tudo, e eu disse para minha mãe que eu queria largar tudo, deixar todas as coisas, que eu não queria mais fazer medicina, não queria mais ser médica, porque eu poderia curar como os apóstolos curavam com sua sombra. E eu acreditava firmemente que isso seria possível, bastava eu viver como um mestre. Então, eu não larguei para fundar, eu fui atrás de um caminho, eu queria segui-lo. Aí eu me perguntei a pessoas que eram da minha convivência como fazê-lo. Foi-me passado 2 livros logo de início, que foi O Irmão de Assis. Eu já conhecia o filme Francesco, é um filme que tinha tocado muito o coração do nosso grupo de oração, porque o amor não era amado, aquela alegria fascinante da liberdade de quem escolheu o amor. E o livro de Santa Teresinha, História de uma Alma. Eu confesso que no primeiro momento eu não tive aquela simpatia com Santa Teresinha como com Francisco. São Francisco de Assis foi um amor assim ardente. Ele era muito encarnado, a pessoa de Jesus. Ele tinha as chagas de Jesus e aquilo me fascinava. Também a penitência, o sacrifício, o arrebatamento. Já Santa Teresinha não tinha tantos desafios na minha interpretação inicial. Parecia um chamado muito simples. A família dela toda era religiosa, ela não precisou de uma grande conversão, ela não tinha uma vida devassa e passou a ser... Não, ela já cresceu num ambiente que favorecia ela a ser santa. Com o passar dos anos, e hoje na nossa comunidade nós temos padrinhos, né? Madrinha e padrinho. A minha madrinha é Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje eu percebo o quanto que a pequena via, a via do amor, do cotidiano, da santidade do cotidiano, do coração de criança, é uma via de águia. Eu sempre me via assim, com esse sentimento de que eu era um passarinho com um coração de águia, com asas de passarinho. Então eu larguei tudo para segui-lo, mas como
sem saber para onde. Eu me senti muito como Abraão, sai deste lugar, sai desta terra e vai para onde eu te enviar. Eu não tinha um lugar para ir, um lugar para conhecer. Então eu fui para Canção Nova, e lá na Canção Nova, no encontro de comunidades, isso foi em 1997, entenda bem, a comunidade foi fundada em 98. Eu larguei tudo, eu comecei a largar tudo no início do ano de 1997, em 97 eu já havia largado tudo, eu já havia feito um caminho para a Fraternidade Toca de Assis, pela identificação com os pobres, com o amor, com essa encarnação da vida do Evangelho. E então eu fui para Canção Nova, para o Congresso de Novas Comunidades. O que eu esperava? Esperava entrar na Canção Nova. Não sabia nada de processo vocacional, não sabia... Ou em alguma comunidade que eu conhecesse lá. E aí, assim como também eu esperava ser celibatária. Então, ao meu lado, foi naquela época ela era jovem, hoje ela é uma religiosa, que ela tinha uma convicção de que ia casar. O nome dela é Rejane, acho que de religiosa é Irmã Terezinha, não tenho certeza. E ela tinha uma convicção que iria casar e eu queria ser celibatária. Depois da viagem, na volta, tudo havia sido mudado. Eu iria casar, ela iria ser celibatária. Ela com uma alma mais serena, mas aceitando mais isso. Eu tive mais resistências, eu queria muito ter um coração indiviso, viver como aqueles que as virgens que seguiam o Senhor para onde quer que Ele fosse. Então a ideia do matrimônio naquela época, naquele momento não era o que me preenchia. Mas eu sabia que havia sido um projeto de Deus, porque tanto por palavras anteriores, quanto nesse encontro na Canção Nova foi falado que meu chamado era o matrimônio. Então eu chorei muito com isso, quando eu compreendi que era uma vontade de Deus, que Deus queria de mim, que nascesse através de mim uma obra. Perguntaram, e vai aparecer aí na frente, se eu já briguei com Deus. Eu nunca briguei com Deus. Eu já negociei. Por quê? Como Jeremias faz... Sabe quando Jeremias fala assim, mas Senhor, eu sou jovem, eu não sei falar. O próprio Moisés e tantos profetas, o que eu fiz foi assim: Senhor, o Senhor quer isso mesmo? O Senhor sabe que eu sou jovem. O Senhor sabe que eu sou leiga. O Senhor sabe que eu sou mulher. Eu não tinha nenhuma qualidade, um qualificativo que pudesse dizer assim, essa daí é uma boa escolha para fundar uma comunidade. Não, eu tinha uma voz de criança, ainda tenho, mas a minha voz era ainda mais de criança que é hoje. Era muito comum naquela época as pessoas ligarem para a casa de minha mãe e perguntarem se tinha um adulto para conversar, por causa da minha voz. Então eu falei assim, eu tenho voz de criança. Eu também não tinha uma profissão, eu não tinha uma faculdade, eu não tinha nada. E a palavra que o Senhor me deu, quando eu fiz essa argumentação, foi assim, olhar os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam, olhar os pássaros do céu.
Se você se preocupar com um segundo de sua vida, você não consegue acrescentar nada. Então, ali naquele momento, não tenhais vãs preocupações. Eu falei assim, Senhor, se queres, eu quero. Naquele momento eu obedeci. Então eu nunca tive uma discussão. Eu posso tentar argumentar falando assim, nossa, mas agora, nesse momento, eu estou tão doente, nesse momento eu sou jovem, é diferente talvez hoje, naquela época as novas fundações não tinham tantas novas fundações como hoje. E a presença de mulheres fundadoras era muito menor. Então, eu acabava vivendo essa experiência de estar abrindo o caminho. Mas minha mãe tem uma definição muito linda do meu chamado. Quando ela, conversando comigo, chorando num ponto de ônibus, né, para pegar a lotação, me falou assim, eu entendi, Érica, o que aconteceu com você. Tem pessoas que se apaixonam com o trabalho, tem outras pessoas que se apaixonam com outra pessoa. Ela citou uma pessoa que estava fazendo loucuras por causa de alguém. Ela, você se apaixonou com Deus. E eu acredito que essa é a maior verdade do meu chamado como fundadora, né? Alguém que se apaixonou com Deus. Meu chamado começou muito cedo. Desde criança, talvez 4 anos, 5 anos, eu já tinha assim, essa passagem já fazia eco para mim. Quando eu tive um sonho nessa idade, que eu estava andando com Jesus num jardim. E ele ia me mostrando todo aquele jardim. E eu amava estar ali, no colo dele. E era como se para acordar eu precisava voltar. E eu falava, Jesus, mas eu não quero voltar. E ele dizia para mim assim, você precisa voltar porque você tem uma missão. Você tem uma missão a cumprir. Então, quando eu ouvi, tantos anos depois, aquela passagem, olhar os lírios do campo, eu me lembrei imediatamente daquele sonho e daquela missão e disse, não tem o que eu argumentar mais. Eis-me aqui. E aí eu já sou muito apressada, quem me conhece sabe, que eu levo ao pé da letra, então eu já cheguei aqui já querendo fundar uma comunidade, começar tudo sem ter noção. E é muito bonito porque a minha mãe, assim que eu cheguei, e ela estava esperando que eu fosse ficar numa outra comunidade, em um outro lugar, eu fui falar assim, mãe, a senhora não vai acreditar. Ela falou assim, vou sim, eu já sei. Deus te chamou para fundar uma comunidade, você não vai entrar em uma. Entendam, eu queria muito entrar em uma. Eu sonhava com a ideia de não estar na liderança, de ser só mais uma. Eu ficava me imaginando ali, naquela comunidade, porque desde muito nova eu sempre fiquei à frente das coisas. E aí eu seria como um irmãozinho de Jesus, um Charles de Foucault, um escondido. Desculpa, o áudio está baixo, pode ser que seja eu que esteja falando baixo. Então eu cresci com experiências da presença do amor de Deus, embora eu não cresci num berço católico. Ainda tinha muito isso dentro de mim quando o Senhor me chamou a fundar uma comunidade. Porque quando Deus me chamou, eu me lembrei assim, nossa, mas eu tenho tão pouco tempo de conversão. Eu comunguei e crismei no mesmo momento.
pelas mãos do saudoso Dom Geraldo, que também foi o bispo que nos acolheu quando nós iniciamos. E foi dele que eu recebi minha primeira comunhão. E então eu não tinha 5 anos de conversão. Eu era uma recém-católica, vamos dizer assim. Então, o que eu conhecia do mundo, falava, Senhor, como tantas pessoas depois a gente vai vendo que tinha mais condição, que cresceu na fé católica, que fez todo o caminho de primeira comunhão, de perseverança, de grupo de jovens. E eu, mas assim, Deus veio como uma tsunami, uma avalanche, porque eu fiz primeira comunhão, crisma, EAC, tudo no mesmo mês. Então ele me arrebatou. Em um momento em que eu estava com um quadro de doença muito intenso, sem saber o que era, sem descobrir o que era. E aí naquele momento Deus me chamou, eu conheci a fé católica. E eu digo para vocês assim, no dia que o Senhor me chamou no grupo de oração e falou, é você que está aí, que está sentindo essa dor, estou falando com você, vem aqui na frente. Naquela noite eu fiz um compromisso com o Senhor, que até então não entendia o que era ser missão, missionário, carisma, nem nada assim. Eu tinha 15 anos, entendam bem. Mas naquela noite, quando eu fecho os olhos, eu me lembro assim, de eu com bota, calça jeans, a blusa preta, caminhando no corredor, indo lá pra frente, chorando muito e dizendo, agora a minha missão será amar Jesus e torná-lo amado entre os homens. Eu não sabia como isso se daria, mas a partir daquele momento, o anúncio de Jesus Cristo, amá-lo de forma concreta, mas torná-lo amado, anunciado, faria parte da minha vida, da minha vocação. Eu não sei, Jéssica, onde está aparecendo as perguntas? Você quer que eu comece? Sim. Então, Então, essa experiência de chamado, né? Porque me perguntaram assim, como é que foi meu chamado? Então, eu comecei desde a mais tenra infância. Eu gostava muito daquela música. Com 8 anos de idade, eu conheci essa música e cantava o tempo todo. É impossível não crer em ti, é impossível não fazer de ti meu ideal. E eu espero que ainda hoje, todas as vezes que eu cante, isso seja uma verdade que ecoe. É impossível não fazer de ti meu ideal. Não importa como eu estou hoje, onde eu estou hoje, a que ponto cheguei. Eu dizia para um irmão de comunidade, acho que antes de ontem, ele me levava para trabalhar, eu falava assim, sabe que música que me vem agora? Aquela que fala assim, que eu, mesmo me consumindo de dor, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Escondido tu estás. No verde das florestas, eu tenho essa certeza, essa convicção. Agora eu vou começar então a responder as perguntas. Já respondi algumas, então se apareceram, não vou repeti-las. Então a primeira pergunta, eu gostei muito, achei muito interessante, se a vocação é fácil de viver. E eu achei uma
resposta interessante para essa pergunta. Afinal, custe Deus o quanto custar, nunca será caro demais, não é mesmo? Então acaba sendo fácil. Custe Deus o quanto custar. Ainda que custe calvário, custe cruz, custe tudo. Está custando Deus. Nunca será um preço muito alto. Queria que entendessem isso, a nossa vocação. O mundo hoje é muito do fácil, rápido, do estável. E a vida de Jesus é movimento, o seu caminho é estreito, a porta é estreita. Ele nos diz para abraçarmos a cruz. Mas pensar em custo, Deus nunca será caro demais. Maria Clara disse assim, é justo que muito custe o que muito vale. Sim, mas a gente nem pode considerar que custa muito, entende? Diante do ideal, daquele que aqui nós estamos almejando. Vamos passar para a próxima pergunta. O que devemos fazer para nos tornarmos um vocacionado filhos de Maria? Primeiro, a iniciativa vem de Deus. Entendam isso sempre. Não é o que você faz, é quem te chama. Deus sonhou com você como filho de Maria quando pensou na sua existência, no seu existir. É como um grato presente que Ele te concedeu ao pensar o existir, a vida. Ele pensou no seu ser filho de Maria. Então é um chamado que parte dele. Mas, como um chamado tem alguém que chama, precisa ter alguém que responde. Então, como vocacionado, o primeiro momento é dar a sua resposta. Dê a sua resposta. Como se faz isso, Érico? Como é que eu faço isso? Se aproxime de nós. É o mesmo caminho que os apóstolos trilharam. Quando perguntaram assim para Jesus, como é que é estar contigo? Ele falou, vinde e vede. Fazer a experiência, vem ver. Então estejam conosco, caminhem conosco. Participe do grupo de oração, entre em contato com aqueles que são responsáveis dentro da nossa assessoria vocacional. Aqui tem o contato da Eulália, que é responsável pelo vocacional, pela assessoria, e tem o contato da Maria Clara, que é a formadora geral. Então você pode entrar. Mas primeiro saiba que precisa estar muito apaixonado para ser um vocacionado Filhos de Maria, porque a vocação Filhos de Maria é uma vocação não só ao amor, é uma vocação que é amor. Então você se apaixona e permanece apaixonado. E vai se apaixonando com o decorrer do tempo. E vai vendo beleza no crucificado a cada momento. Como controlar ou diminuir os medos ao responder à vocação? Bom, eu não sei te falar muito sobre medos, porque como eu disse, como foi meu chamado, eu tinha argumentos por achar que eu não era capaz. Mas a partir do momento que eu entendi que Deus me chamou, falou, eu fui. Então eu geralmente vou, eu obedeço. O amor traz essa inclinação a querer obedecer. Não é um ato de submissão, é um ato de desejo de agradar a alguém que nos ama tão profundamente.
é uma correspondência ao amor. E o amor lança fora o temor. Está aí a passagem. No amor não há temor. Quando eu sei que a pessoa que me chama me ama loucamente, a ponto de dar-se no Calvário, a única forma de resposta que eu tenho é amá-lo nessa mesma medida, que é um amor sem medida. Então, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Qual a simbologia do sinal externo de vocês? Então, primeiro, esse sinal, ele não foi assim já logo de primeiro momento, tá? A nossa primeira cruz era uma cruz redondinha, com um amarrado, uma corda no meio, com os sinais alfa e ômega. Jesus é o princípio e o fim de nossa vocação, com a Eucaristia em cima, porque a Eucaristia, a Sagrada Escritura, é o ápice da nossa vocação, é onde nós nos realizamos. E embaixo tinha então o M da martiria. Desde o início nós temos esse compromisso de estarmos ali como Maria aos pés da cruz. Mas esse amarrado, com o decorrer do tempo, nós fomos percebendo que a nossa identificação com a espiritualidade do Carmelo era muito grande. Então, o brasão carmelita não quer dizer que somos carmelitas quanto pertença de terceira ordem, mas quanto inspiração de intimidade com Deus, de entrega. Daqueles que sobem do monte e a quem Deus se revela como se revelou a Elias. Essa cruz é a cruz no Monte Calvário para nós, é a cruz do Monte Calvário. No Carmelo é o Monte Carmelo, para nós é o Monte Calvário, onde nós nascemos. Esse coração é a nossa vida ofertada a Deus, o nosso coração atado a Deus. Esse brasão também é o nosso altar. E por isso, atrás dele, geralmente vem as relíquias, como antigamente nas igrejas e as grandes catedrais tem relíquias dos santos nos altares. Também tem relíquias de santos em nossos brasões, lembrando que nossa vida está sendo entregue como a desses santos que nós guardamos em nosso coração. E está escrito, porque nós fazemos um caminho de descida na nossa vocação. Não é um caminho de que nós vamos subir até Deus, mas nós vamos descendo e nos esvaziando até que nós nos encarnemos e nos transformemos nele. Ele que é o verdadeiro pobre de Nazaré. Ele que é o Anauim por excelência. Então, a última etapa de nossa consagração é essa etapa em que nós nos conformamos ao Anauim. Aí aqui está escrito pobre de Deus. Como deixar-se apaixonar novamente, deixar-se apaixonar novamente Jesus através do carisma quando esfriou aquele primeiro amor. Eu tinha separado uma leitura, mas acho que não vou conseguir achar aqui agora, que de um diário espiritual meu de 2001, em que falava assim: tu tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. E aí eu fazia uma oração pedindo assim: Senhor, me fira. Eu quero que o Senhor abra o meu coração e me traga uma ferida. E que essa ferida de amor, essa ferida de paixão só se cure lá no céu. Então eu tenho um caminho que é através da palavra de Deus. Foi nessa exortação, eu tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor.
através da palavra de Deus, como Francisco, como Teresinha, como Maria Teresa, como Padre Pio, como João Paulo II, é conhecer a palavra de Deus até encarná-la. Até que a vida eterna aconteça agora, porque está escrito no Evangelho de São João: nisso consiste a vida eterna, que conheçam a Ti, ó Pai, e ao Filho que enviaste. Então, nesse conhecimento de Jesus Cristo e nessa encarnação desse conhecimento está a fonte do primeiro amor. Não tem como conhecer Jesus e não amá-lo, não se apaixonar por Ele. Eu completo aqui dizendo, na nossa regra diz, aqui eu digo ser a palavra, porque nós encarnamos. E na nossa palavra de vida diz ser uma parábola de sua misericórdia. É assim que nós vamos arrefecer o nosso primeiro amor. O Lucílio, obrigada, Lucílio, pelos parabéns, que Deus abençoe essa resposta. Qual a contribuição, qual a missão da comunidade para com a sociedade, o que oferece? A nossa comunidade tem como missão construir a civilização do amor. E para uma sociedade hoje que em todo momento há polos opostos que se debatem, que se agridem, onde construir a civilização do amor é um grande desafio. É uma civilização onde os homens se encontrem como irmãos, saibam e vivam como filhos de um mesmo Pai, pertencentes a uma mesma família que é a família da humanidade. E como é que a gente faz isso estando no mundo? O nosso carisma diz, é ser no mundo a manifestação do amor misericordioso do Pai, é sendo ali dentro, é sendo nas faculdades, é sendo no trabalho, é sendo na escola, é sendo nos encontros, é sendo na igreja, onde quer que nós estejamos. Nós somos chamados a construir esta civilização do amor, a ser uma palavra de comunhão, de encontro, a sermos pontes, a não construirmos muros. A expressão civilização do amor nasceu com Paulo VI e se consolidou com João Paulo II. E um dos marcos históricos de João Paulo II foi a queda do Muro de Berlim. Ele foi um homem que se fez não só ponte, se fez ponte, quebrando muros. Como filhos de Maria, somos também chamados a quebrar muros, a construir pontes, a sermos caminhos de diálogo. Mas na vida do cotidiano, no simples, como família, como padres, como celibatários, vamos construindo essa civilização, essa construção onde nós somos a pedra viva, pedras vivas alicerçadas na pedra angular que é Cristo, na sua igreja. E acho que tem uma contribuição muito cara para mim, que é, o nosso carisma diz assim, ser no mundo a manifestação do amor misericordioso do Pai, anunciando Cristo que dá sentido e alivia todo o sofrimento. Para uma sociedade que não rejeita o sofrimento de todos os modos, de todas as formas, sermos aqueles que encarnam a experiência de que o sofrimento tem sentido e esse sentido nos transcende, nos faz ir além de nós mesmos, porque o nosso alicerce e sentido é Deus, é Cristo. Sim, acho que é uma grande contribuição para a sociedade
quando falamos sobre o sofrimento de uma forma tão diferente, né? Não entendendo como masoquismo, entenda bem, não amamos o sofrimento pelo sofrimento, encontramos sentido no sofrimento porque encontramos Cristo nele. É o homem das dores que me ensina como viver, assim como ele me ensina a viver também as grandes alegrias, as amizades. É a vida dele que nós somos chamadas a traduzir para os tempos de hoje. Como foi esse último ano? O Luciano Rocha perguntou como foi esse último ano, uma vez que não podíamos realizar tantos encontros e eventos. Realizamos o encontro maior e o evento maior, que é estar com Cristo, no Calvário e no sofrimento de tantos irmãos. Houve muita dor. Foi um ano difícil para tantos. Em cada um deles nós nos encontramos. Seja naqueles que perderam, seja naqueles que tiveram a graça de estarem ajudando, curando, aliviando. Mas Deus chamou o mundo ao deserto. Para nós, filhos de Maria, nós sabemos que o deserto não é o lugar onde fazemos morada, é passagem, mas é lugar de encontro. Então, vivemos profundamente a dor, a angústia, mas sobretudo este grande evento, este encontro com Deus, através de tão grandes sofrimentos em cada um dos nossos irmãos. E fomos convidados a ir modificando nossa forma de encontrar com as pessoas. Todo mundo sabe que eu tenho muita dificuldade com redes sociais, também com tecnologia em si. Eu nem telefone eu era muito de ligar, de utilizar. Eu gosto do contato da pessoa com a pessoa. Mas estou fazendo lives, acho que iniciei no início desse ano. Porque se é o momento, fez o encontro, procurei fazer o Maranatá acontecer a cada segundo que eu tive a oportunidade de estar com o outro para anunciar que ele não está sozinho, que somos filhos de um mesmo Pai que está a olhar por nós. Espero ter conseguido responder a pergunta, Luciano. Quais os votos dos vocacionados filhos de Maria? Nenhum. Vocacionado não faz voto, nem consagrado faz voto. Nós somos leigos. A nossa vocação é uma vocação laical. Lembra que logo no início da live eu disse assim, que foi um dos meus argumentos com o Senhor. Eu não era nem uma religiosa que estava fundando uma comunidade. Eu era uma jovem leiga, recém-convertida. Então não fazemos votos, nós fazemos compromissos próprios, inclusive, daqueles que são batizados, de todo o povo de Deus, mas nós nos comprometemos a viver isso com profundidade. Então, toda a igreja chamada à missão, à missionariedade, todo batizado, mas nós nos comprometemos em ser missionários. Toda a igreja é convidada à pobreza, à partilha. É um caminho de Cristo. Cristo ensinou isso a partir do pão. E ao se partir para se fazer comunhão, nós fazemos isso quanto compromisso de vida. Sermos pobres, sermos castos, sermos obedientes e vivermos isso de modo a testemunharmos até a
martiria até morrer. Eu me lembro de estou com um diário espiritual e em abril de 2005, Dom Geraldo disse para nós, em uma conversa comigo assim, seu martírio é a conta-gotas, é a cada segundo. Então, eu acho interessante porque isso se repetiu muito em minha vida. Padre Henrique também disse isso para mim numa confissão, dizendo assim, a sua missão, a sua missa, a sua vida é uma missa, sua alma é uma hóstia, você deve permanecer aos pés da cruz. Em sofrimento, na expectativa do que virá. Então, nós não fazemos esse compromisso e temos o quinto compromisso que é o de misericordiar. Então, misericordiar no mundo de hoje é não ficar discutindo temas para dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu estou certo, você está errado. Não, a missão do Filho de Maria é misericordiar, é dizer, meu irmão, o que precisas, o que queres? Precisas de um abraço? Estou aqui. É se colocar de novo, olhando para o adúltero com o mesmo olhar, é abraçar de novo o Filho de Maria, volta de novo para a casa do Pai, quantas vezes for preciso, e tem humildade para voltar, é preciso humildade e coragem para voltar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Então nós fazemos compromissos, não são votos, é compromissos diante de Deus, para com Deus, também não é para com uma pessoa, não é para com Érica, não é para com o padre, é para com Deus. Quando somos infiéis aos compromissos que assumimos, não somos infiéis aos compromissos que assumimos com a igreja, somos infiéis aos compromissos assumidos com Deus, a serviço da sua igreja. Só existimos para ela, enquanto a servimos a ela. Quando ela não precisar mais de nós, não terá mais sentido de existir. Entendam? É para servir a igreja, dar a vida pela igreja. É esse caminho. Então, eu vou falar mais alto para ver se ajuda o som. Espero que esteja esclarecendo. Tem pessoas que vão perguntando aqui não dá. Eu peço que pergunte na caixa, que depois nas outras lives eu vou respondendo. Qual o significado de cada etapa do vocacional até a consagração? É preciso que nós entendamos que, como eu disse, o nosso caminho é um caminho de descida, não é um caminho de subida. A gente entende que cada etapa você chega e vai perdendo até não ter nada. E até não ser nada, para que Deus possa ser tudo. Quando não somos nada, então Deus pode se revelar todo em nós. Primeira etapa é o vocacional. Mas eu queria fazer uma propaganda aqui de uma realidade da nossa comunidade que eu gosto muito e que acho que é interessante demais. Haviam perguntado como é que se fazia para fazer vocacional. Para aqueles que se sentem de algum modo atraídos para uma vida entregue a Deus, eu acho que uma oportunidade maravilhosa que a nossa vocação dá ao jovem é a Escola de Maria, ao jovem e a outros também, né? Não, jovens talvez há mais tempo, como diria meu esposo, a Escola de Maria. É um ano que você dá a Deus. Você não se compromete com o processo vocacional, você não segue, não está no início de um caminho,
Mas você se dá a Deus para que Ele faça de você onde quer que Ele quer fazer, o que Ele quer fazer. É aquele vinde verde, vem conviver comigo. Vai ter aqueles que vão conviver com Ele e vai dizer, nossa, isso é duro demais. E vai deixar o caminho. Sim, terão aqueles que dirão isso. Terão aqueles que chegarão até perto do final do caminho. E terão aqueles que se sentirão fascinados até querer morrer como mestre e quando chegar a morte dizer assim, não sou digno de morrer como mestre. Então me coloco de cabeça para baixo, porque nem como ele posso morrer. O significado, primeiro, a experiência é esse experimentar da vida em Deus, da vida de oração. Entenda que não é experimentar de conhecer. Quando se está num chamado assim para uma vida de comunidade, a pessoa tem que já ter tido uma base nos primeiros conceitos da fé católica, né? Uma vida de oração, você não vai aprender a rezar dentro da comunidade. A vida de oração tem que ser antes. Então a experiência, o vocacional faz parte da etapa. Não, o vocacional a gente não entende como processo, porque o vocacional é um discernimento. Você pode estar em comprometimento ou não. É quase como se fosse assim. Eu não sei a linguagem de hoje para paquera. Estou interessado nessa pessoa, mas ainda não me comprometo, não consegui namorar com ela. O vocacional é esse momento de discernimento, de procurar conhecer melhor, saber se é isso mesmo e saber como se dará isso, né? Se será numa entrega total, sem reservas, se será numa outra forma. Quando eu falo entrega total sem reservas, é no sentido assim, estarei pronto a obedecer a tudo que a comunidade me falar, estarei em condições para dizer sim a tudo que a comunidade me propor. É nesse sentido. Conforme o chamado original da pessoa. A uns, Deus disse, vai, volta para sua casa, anuncia na sua casa. A outros, Deus diz, eu quero que você me segue. A você segue-me tu. Não importa o chamado dos outros, o seu é o que interessa. Né? Depois da experiência vem a fratelanza. Como eu disse, a nossa comunidade tem um chamado a essa dimensão da fraternidade, mas no sentido de sermos irmãos, sermos família, entendermos que estamos no mesmo momento. A nossa oração vocacional termina assim, que se digam de nós o que diziam dos primeiros cristãos, olhar e ver como eles se amam. A fratelanza é essa experiência de amor fraterno, de fazer parte de uma família. Há momentos próprios da experiência no início de nossa vocação e prosseguir dela. Aí a fratelanza você se reconhece parte de um todo, você se reconhece de um todo não só de uma comunidade, mas de um todo como igreja, de um todo como mundo, entendendo que você é chamado a aliviar as dores do mundo e muitas vezes isso vai custar você sair do seu lugar, você não estando bem, ir aliviar a dor do outro que parece ser muitas vezes menor que a sua, tá? E depois da fratelanza, então, você reconhecendo que você é chamado a ser um com todo ser humano, você também se faz discípulo e entende, estou no meu discipulado. Para encarnar a vida do mestre, primeiro preciso ser discípulo. Para viver e morrer como um apóstolo, preciso, para dizer como São Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Antes preciso ser discípulo, preciso seguir suas pegadas. Então, discipulado é esse seguimento das pegadas, eu aprofundo a dimensão dos conselhos evangélicos, disso que é tão próprio da vida de Cristo.
eu entendo melhor as expressões do nosso carisma nos estados de vida. Os estados de vida eu vou falar depois em outras lives, não vou responder agora, mas eu vou aprofundando no discipulado. É um tempo fecundo de conhecimento de Deus e de conhecimento do carisma que Ele tem para mim. Volto um pouquinho atrás para dizer que na Fratelanza e na experiência é um tempo de autoconhecimento a partir do Cristo, a partir da Sagrada Escritura. Então, assim, todo o nosso caminho é a partir da palavra, o nosso ponto de partida é Ele. Então, eu me conheço a partir dele, eu não me conheço a partir de Freud, eu não me conheço a partir de nenhum outro teórico que possa estar surgindo na atualidade. Eu me conheço a partir de Cristo. E então, a etapa da consagração, o consagrado é aquele que se entendeu separado para Deus, escolhido, eleito, e vive um amor esponsal, um amor de união e comunhão com Deus, sabe-se ser diferente, quer viver isso em plenitude, mas a nossa vocação não termina com a consagração. Nosso caminho, a gente se consagra até ser um anauim, que é até não ter nada. Então a gente vai tirando ideias, tirando opiniões, tirando desejos, tirando sonhos, até você dizer assim, não tenho nem sei se teria condições de dizer isso, Senhor, que eu não sou nada. Mas aqui, eis-me aqui, é o meu sim. E é para sempre. É uma coisa importante também, tá? O consagrado dentro da nossa vocação, desde o primeiro momento, a gente não entende consagração temporária. Porque Deus não fica fazendo nada temporário, né? Deus que consagra a pessoa. Aí Ele vai consagrar você por um ano? Não. Mas você pode conseguir responder somente 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí é a sua resposta, mas não é um ato divino. A consagração é para sempre. E falar em para sempre no mundo de hoje é desafiador, porque o mundo não conhece para sempre. Tudo é moldável, é fluido, nada. E nós nos consagramos para sempre. E aqueles que se tornam anaviins reconhecem esse laço do eterno. Esse laço que me amarra a Ele para sempre. Não é uma aliança que eu posso tirar, porque está selado dentro de mim, tocado no mais profundo da minha alma. Próxima. Eu vou ser mais breve, meu povo. Eu sei que está demorando, já até venceu o tempo, né? Essa aí eu respondi agora. Há possibilidade de ser consagrado mesmo sendo casado? Sim, eu sou casada e sou consagrada. Meu esposo, nós somos casados. Nós fomos o primeiro casal na comunidade de vida, né? Em nossa comunidade. Vamos fazer 18 anos de casado esse ano. Mas também, eu falo a expressão de vida, hoje nós estamos, quanto comunidade, fazendo uma releitura dessas nomenclaturas, não dessas respostas, tá? Quero deixar claro isso. Não estou fazendo uma releitura da minha resposta, estou fazendo releitura da nomenclatura para que se encontre uma nomenclatura mais adequada. Mas nós temos casais que surgem no seio de nossa comunidade, dentro da comunidade, e casais que surgiram já casados, sim, é possível sim, tá? É necessário que tenha um chamado autêntico de Deus. E, sobretudo, a gente pede para que o ideal, né? O ideal é que o casal responda. Para não ser algo que divida o casal, que seja algo que ambos anseiem, tá?
Já respondi, tá? Quero saber como começou a vocação Filhos de Maria e quando foi fundada. Nós fomos fundados dia 20 de outubro de 1998. Qual é a característica mais comum entre os filhos de Maria? Essa resposta foi interessante, me levou a pensar muitas coisas, querer construir a civilização do amor, ser alguém que busca viver o sentido do sofrimento, mas no Tratado dos Filhos de Maria, um livrinho que há muito tempo... Não, aqui. O Tratado dos Filhos de Maria, quando falava sobre as características dos Filhos de Maria, dizia assim: quais são atitudes básicas dos Filhos de Maria? A humildade. Porque é uma atitude básica da Virgem Maria. Então, entendo que todas essas atitudes, nós, na Escola de Maria, aprendemos a vivê-las. A humildade, o abandono, somos constantemente chamados a vivenciar uma confiança total num Deus que é Pai e que nos ama. A alegria e o bom humor. Então, achei interessante, até tem um livro do Papa Francisco sobre vocação em que ele diz assim: quando uma comunidade começa a perder a alegria, algo está grave. Se estamos atraindo pessoas tristes e angustiadas, algo está grave. Tem algo na essência. Então, quando filho de Maria, sabe rir de si mesmo. Um bom filho de Maria não se leva tanto a sério, sabe rir de si mesmo e rir dos outros também. Não fica assim, é que eu sofri bullying, não. Continue rindo de si mesmo, rindo dos outros, não levando... Mas não é que não são pessoas sérias. Como eu disse, são pessoas capazes de fazer compromissos para a vida toda. Mas existe essa alegria mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo quando não enxergo. Essa capacidade é a alegria que brota desse coração humilde, capaz de reconhecer que Deus faz em nós maravilhas. E o martírio é alguém que quer morrer pelo outro, que quer morrer com o outro, que quer morrer pela igreja, que quer morrer para si mesmo. É o primeiro outro por quem devo morrer. E para quem devo morrer em muitos sentidos. Mas não é uma morte com a finalidade na morte, é uma finalidade na vida que é Cristo. Morro para que Ele viva. E nascemos aos pés da cruz, não para permanecer nela, mas para que mergulhados nela, quanto mais profundamente vivermos o Calvário, mais profundamente manifestaremos a ressurreição. Manifestaremos a paixão, mas manifestaremos mais ainda a glória do Senhor. Tá acabando, viu, meu povo? Érica, a senhora acredita que este carisma é uma obra que perdurará por muitas gerações? Se for a vontade de Deus, sim. Se não for, louvado seja Ele. Estamos aqui para fazer a vontade dEle, para servir a igreja enquanto for necessário. Não, eu vi uma pergunta assim: quantos são? Quantos vocês são? Eu não sei ao certo. Somos 40, somos 50, hoje pertencentes àqueles que já saíram do caminho, àqueles que são e que não responderam ainda. Mas a igreja não se mede por números, um carisma também não. Jesus, eu nunca vi Jesus falando em grandes números. Eu vi Jesus falando que deixava muitas ovelhas no seco para ir atrás de uma.
ovelha, uma moeda, uma pessoa. Então, essa pergunta é interessante porque eu quero que vocês entendam. Enquanto a igreja disser que nós somos quem somos, nós acolhemos e abraçamos. Se a igreja disser vocês não são, nós acolhemos e abraçamos. Porque para ela, é para servi-la que nós existimos. É para dar a vida por ela. O que planifica o filho de Maria? Primeiro, ser filho de Maria. Mas no fato de sermos chamados à vocação filhos de Maria, não quer dizer que vivemos isso em plenitude. O que nos planifica é o que planificou o Filho de Maria por excelência, que é o Cristo, que é fazer a vontade do Pai. É nesta vontade que me encontro, é que encontro a paz. A minha paz na tua vontade. Érica, qual a maior dificuldade de ser responsável por tantos membros? Vou dizer uma frase que escrevi no meu diário espiritual em 2005, quando um dos membros de nossa comunidade saía para fazer um caminho vocacional para uma congregação religiosa. O que mais me fazia sofrer no meu coração era a ternura do meu amor materno. Queria que meus filhos fossem felizes. Queria que meus filhos vissem beleza em mim. Nenhuma mãe gosta que seu filho não encontre beleza, não queira imitá-la. É uma alegria quando eles veem isso. Não é tanto pela dificuldade de responsabilidade, porque quem o chamou foi Deus, não fui eu. Mas Deus, quando me instituiu fundadora, me deu um coração feito para amar com amor materno. Então sofre as dores da mãe, se alegra com o nascimento, chora com a perda, com a morte, com o desvio. Não é tanto funções. Quanto funções, eu tenho muita ajuda. Há muitas pessoas responsáveis na comunidade pelos irmãos, não sou eu sozinha. Agora, há uma solidão do fundador, que é esse nome, essa pessoa que já passou na história da comunidade, que os outros não conheceram, não se lembram, mas que como mãe a gente ainda traz no coração e sofre. Mas assim, é uma profunda alegria também vê-los, me realizo neles, me realizei nos missionários de todos os modos, nos missionários das missões rurais, que eu nunca fui numa missão rural da Semana Santa, mas me realizo nessas missões. Nunca estive vivendo em missão, morando numa missão. Me realizo nos missionários, que fizeram comunhão na África, na Colômbia, na Amazônia e aqui, a cada um que vai no escondimento, na sua missão. Me realizo em Cristo, não sei fazer bolo, nunca fiz um bolo de aniversário, não sei nem se eu saberia fazer como ela faz, mas vou me realizando neles. Olha, os pais se realizam em seus filhos de muitos modos e maneiras. E me alegro em cada um deles também, com o sim de cada um e com a coragem de voltar. A última pergunta. Diante dos sofrimentos, a senhora já brigou com Deus?
olhando para a cruz, diante de Jesus chagado, dificilmente eu teria coragem de brigar com qualquer sofrimento. Ele foi abandonado, rejeitado, traído, desacreditado. Sua mãe foi conhecida como maldita. Não havia parte do seu corpo que não tenha sido ferida. Meus sofrimentos, e isso sendo inocente, isso para que eu tivesse um caminho para o Pai. Então, diante dele, meus sofrimentos ganham um sentido de salvação. Ele me enriquece com sua pobreza. Quero eu enriquecer o mundo com os meus sofrimentos. Então não há motivo para brigar com ele, não é mesmo? Não há maior alegria para um discípulo do que viver como seu mestre. Espero ter respondido a pergunta. Tem uma aqui que querem mandar agora. Diga aí, águia ou passarinho? Minha irmã de fundação da comunidade, Kelly Aparecida, noiva do ano de 2022, porque este ano, a noiva deste ano está sendo Fernanda Souza e o Diego também, não pode deixar os noivos de fora, o Diego e Fabiano em 2022 e o Diego agora em novembro. Eu sou um passarinho com um coração de águia. As minhas asas são pequenas asas, são asas de passarinho, mas meus voos são grandes porque são nas asas do Senhor. Entendem? As minhas asas permanecem sendo de passarinhos. Eu reconheço o tamanho da minha pequenez, da minha pobreza. Como diria minha madrinha, que agrada a Deus em minha pequena, que eu amo minha pequenez e a minha pobreza. Então eu reconheço que minhas asas são de passarinho, mas meu coração é de águia e eu vou nas asas da grande águia que é o Senhor. Então é lá que eu faço grandes moradas, que eu quero morar, né? Nas altas moradas. É nas montanhas. Fui criada para as alturas. Até na psiquiatria, a psicoterapia que eu escolhi é a psicoterapia das alturas. Então eu fui criada para as alturas, para os grandes voos. E aqueles que são chamados à nossa vocação vão se ver assim também. Pequenos, passarinhos, filhotes. Só não podem viver como passarinhos. Ou como galinhas, o que é pior ainda. Olhando para o chão, para o mundo, para esta vida presente como se fosse o fim, olhando só para a comida, ciscando no chão, nem sabendo que tem asa e que pode voar. Somos passarinhos, reconhece seu limite, sua pequenez, às vezes tem medo de voar, mas se lança. A mamãe pássaro vai te jogar. Tem muitas perguntas, aí eu não consigo responder mais, até porque é 1 hora a live, tá? Mas serão 4 lives, no mês de outubro todo, não sei se é 4 ou 5 esse mês, mas no mês de outubro todo nós estaremos aqui para falar da nossa vocação, mergulhar nesta graça. Tati, você gostou das respostas, Tati? Respondi todas as suas perguntas, viu, minha linda? Fiz questão, falei assim, nossa, gente, eu tô tão chique, tem gente do Ceará perguntando coisas pra mim, tenho que responder. Logo Tati, a embaixadora do Yellow. Logo Tati, a embaixadora do quê? Yellow. É a embaixadora do Yellow e das Libras.
Amo Libras. Aqui na comunidade nós já tivemos um momento lindo de alto de Natal feito em Libras. Foi inesquecível. Vai responder as outras? Vai encerrar. Não, vamos encerrar, tá, meu povo? Ah, tá, sim. Vou falar isso. Muito bom, obrigada pela lembrança. Esses livros que estão aqui atrás são livros de nossa comunidade. Nós temos alguns outros no prelo sendo feitos. Temos um que foi roubado, sobre afetividade e sexualidade. Roubado porque foi roubado o computador em que ele estava. Este aqui é nosso livro, A Razão da Minha Esperança. A Razão da Minha Esperança. Essa é a versão em português e esta é a versão em árabe. Tá? Então, nossas formas de amar. Aqui eu conto a minha trajetória quando estou passando para o outro lado da mesa, como acadêmica de medicina, com os sofrimentos e também o que eu aprendi com tantos pacientes no decorrer do curso. É um bom livro para você dar de presente em qualquer momento. Então, todo dia é dia de dar o livro A Razão da Minha Esperança, principalmente para quem estiver em sofrimento. Esses aqui são livros que fizemos numa campanha vocacional. Então tem muita coisa boa, mas não estão à venda mais. Quem pôde comprar, comprou. Quem não comprou, perdeu. Esse aqui é um livro que eu escrevi quando estávamos nos 100 anos de Fátima. Escrevemos esse livro, A Razão da Minha Esperança, não, Virgem Maria Morada do Mistério. Aqui tem vários testemunhos, na verdade é um livro escrito por várias pessoas e a gente propõe profeticamente um terço da unidade, onde nós meditamos os mistérios da unidade. Eu acho isso aqui lindo. Acho que se Papa Francisco visse, ele ia instituir os mistérios da unidade para a igreja e para o mundo de hoje. Foi profético. Estão perguntando como faço para adquirir A Razão da Minha Esperança. É no site da Canção Nova? Olha, eu inclusive gostaria que vocês conhecessem a Filhos de Maria Story, lá de Paripiranga. Nós temos blusas, canecas, temos um tanto de coisa. Os livros você pode adquirir nas livrarias católicas, pela editora Canção Nova. Eu não sei se hoje lá na comunidade tem para vender, mas também tinha, tá? E na Filhos de Maria Story, lá de Paripiranga também, com certeza você vai achar. Tati falou que faz 8 anos de comunidade hoje, pediu para você rezar. E A Razão da Minha Esperança faz parte da grade formativa da Canção Nova. Ah, Tati, então vamos rezar aqui pela Tati, que faz 8 anos de comunidade. Eu vou fazer uma oraçãozinha pequenininha que gosto muito aqui, ensino a todos da nossa vocação. Doce Jesus, fica comigo, porque contigo tudo é bom. Esta é a minha oração por você. Parabéns, Tati, pelos 8 anos. E ela falou aqui que este livro, A Razão da Minha Esperança, faz parte da grade formativa da comunidade que ela participa, que é a comunidade Mariana Boa Semente. Um grande abraço para o Pádua, meu querido Pádua, para o Vanderlei e tantos queridos que eu tenho no meu coração da comunidade Mariana Boa Semente. Saudade de estar aí com vocês, mas Deus vai preparar um momento oportuno. Mas uma última pergunta que apareceu aqui eu consegui ler. Porque a dificuldade é aparecer as perguntas e eu consegui ler, meu povo. Aqui, ó, tem
Mandou uma pergunta na hora, aí deixa eu ver. Érica, um dia eu ouvi de uma pessoa que o fundador é chamado a morar na cruz. O que você diz disso? Você quer ler pro povo? Fizeram uma pergunta assim, Érica, um dia ouvi de uma pessoa que o fundador é chamado a morar na cruz. O que você diz disso? Eu já disse, né? Nem Jesus morou na cruz, minha irmã. A cruz é passagem, né? A cruz é caminho. A gente nasce aos pés da cruz, crucifica e vive com Ele, nos dando em oferta, nos alimentando, ensinando o perdão, ensinando o abraço que Deus dá à humanidade na cruz. Mas a cruz, ela caminha para a ressurreição, é para a Páscoa. Nós não moramos na cruz, nós somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Então, assim, eu vivo bem o Calvário, mas somos cidadãos dos céus. Tá? É para lá. Meu coração está ancorado lá. A cruz é um sinal de esperança. Mostra que a morte não tem a palavra final, qualquer morte. O amor é mais forte que a morte. A nossa vocação é o amor. Então, mesmo que eu viva bem o Calvário, acredito nisso, está certo? Espero ter respondido a esta última pergunta. Graças a Deus, estou só de passagem. Maria Clara está dizendo, graças a Deus, está só de passagem. Para a ressurreição, mas, gente, Páscoa a gente vive todo segundo, assim como o Calvário. A Páscoa simples. Eu acho que às vezes pensamos que Páscoa é só eliminar a morte, mas não é cada momento que a vida resplandece. Quando minha filha me viu arrumada, fui eu que me arrumei. Eu não estou aqui maquiando como do Débora, minha irmã me maquia. Quando Débora me maquia, nem quando Eulália me maquia, que é uma maquiagem feita por mim mesma, o cabelo feito por mim mesma. E quando no final ela chega para mim e fala assim, mamãe, você tá linda, eu quero ficar parecida com você. E quer se arrumar para ficar parecida comigo? É minha Páscoa. Ali a vida está me dizendo, me convocando, me chamando. Então, a todo momento, a vida chega até nós, nos convoca. É Páscoa. Páscoa é vida. Páscoa não é só onde, quando chegarmos no céu, não haverá choro, não haverá sofrimento. Não, Páscoa é cada momento que nós somos convidados a se mexer dentro. É a vida nos convocando. É quando eu olho para uma flor, para uma... e penso, tudo é amor de Deus. Eu tinha separado uma frase que eu achei muito interessante, eu gostaria de falar ela, que diz assim, quem aprende a dizer obrigado, a maneira de criar... Oi. Oh, fiz um dodói. Ficou parecendo com o papai com um dodói na boca? Não, isso é uma rosa sua. É? Olha uma lista de bebê. Olha uma lixa de bebê. Olha uma lixa de bebê. Então, meu povo, olha, ela tá querendo mostrar pra vocês que ela tá com uma rachadura, um dodói. Oh, que dodói, né, meu amor? Manda beijo pra eles. Um sorriso de quem mesmo com dodói anda sorrindo. Ai, que lindo esse sorriso. Manda sorriso, sabe quem tá te ouvindo? Papai. Ai, aí o sorriso é mais lindo. Tá bom? Aqui, eu gostaria que terminasse assim com essa frase.
Quem aprende a dizer obrigado à maneira de Cristo crucificado poderá ser um mártir, mas não com algoz. Então, se a gente aprende a ser grato, a viver Páscoa, você poderá ser um mártir, mas não com algoz. Então, termino com esta frase e pedindo a Deus que tenha sido fecundo para o nosso carisma, a nossa vocação e para todos aqueles que estiveram conosco e puderam estar conosco nesta noite. Tá? Ela falou que o problema do meu áudio era o meu fone, que sem o fone ficou excelente. Ai, que bom! Mas agora tá no final. Isso eu sou bem rir, tá vendo? E para aqueles que têm ouvidos para ouvir, a palavra está aí, gritando para todos nós. Que nos amemos uns aos outros e que amemos como Ele nos amou. Até a próxima terça-feira com mais perguntas, mais respostas comigo e com Jéssica, minha auxiliar, e todos aqueles que contribuíram para essa live. Marcinha, Alisson, Nanda, Maria Tereza, que contribuiu brilhantemente, toda a comunicação, que tem feito posts que falam, mas não sei se é aqueles cartazinhos. Os cartazinhos que a gente coloca no... As artes, que tem feito as artes. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E espero que vocês divulguem, partilhem, compartilhem, rezem muito nesse mês de outubro, mês missionário, e que possamos celebrar com alegria nossos 23 anos de fundação, de vocação Filhos de Maria, de comunidade Filhos de Maria. Vou desligar, só vou desligar. Acabou? Acabou.